Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Vamos lá, quais são os benefícios da prática do Taekwondo? A gente acaba sempre colocando a sigla TKD, né, para ficar, porque é a palavra um tanto quanto grande, né? Bom, o Taekwondo tem como objetivo proporcionar o aumento da flexibilidade, melhora dos movimentos simples do dia a dia, desenvolver coordenação, velocidade, agilidade, ajustar as funções psicomotoras, desencadeando diversos fatores importantíssimo desenvolvimento da criança, do jovem e do adulto, bem como a gente vai ver, é claro, a divulgação da cultura coreana. O que acontece, gente, é que no Taekwondo WT, e se eu falar WTF, vocês entendem que é o mesmo estilo. No Taekwondo WT, é que o Taekwondo da WT, por procurar quase que desde o seu início, lá em 73, seguir esta linha de buscando ser um esporte olímpico, passou-se a deixar muito toda a questão da cultura e tradição que deveria ser ensinada, ou seja, a busca por valores, ensinar os valores, as tradições, os rituais coreanos, acabou se deixando de lado para se treinar basicamente as técnicas para se ganhar competições, para se lutar em competições. Ganhar, perder é outro fator, mas para se lutar em competições. Então, a gente chama, né, esse taekwondo marcial, que a gente chama, acabou ficando um pouco de lado. Né? Então, isso, é claro que isso é muito característica de professor para professor, de kyosanin, né, para professor. É lógico que isso influencia muitos. Conheço muitos professores que trabalham toda essa condição de tradição, de valores, de rituais e de nomenclatura, por exemplo. Muitos praticantes de Taekwondo só sabem o nome dos chutes, porque tudo termina em Chagi. E às vezes nem sabe o que significa a palavrinha que vem à frente do Chagi. Chagi são os chutes, não é? Por quê? Porque não é ensinado. É ensinado a pessoa a chutar. Tanto é que muitos chutes acabou tendo, eu lembro muito bem disso, acabou tendo adaptações em português. Então não era mais o chute giratório para trás, né? Esse era o giro direto, não era twitch hagi. O chute giratório em que a perna passa direto. Existem alguns termos, mas era o giro passando. Então era giro direto, giro passando. Giro direto era o twitch hagi. Aí muitos aplicavam de uma forma diferente. O twitch hagi é um chute que você aplica para trás, como um coice. Quando você levanta a perna e ele sai meio lateral, é um yop twitch hagi. Ou melhor, tu yop hagi, perdão, tu yop hagi. Aí o chute giratório, né, era o giro passando. Então, em vez de ser Mondolyo Chagi, ou Mondolyo Furyo Chagi, ou Mondolyo Nako Chagi, aí depende do posicionamento da perna. Quer dizer, essas adaptações acabavam descaracterizando a luta. Então, passou-se de uns tempos para cá a incentivar justamente isso, as pessoas reconhecerem o nome da base, o tipo de chute, a altura que está sendo aplicado, para que se pudesse resgatar essa cultura, porque nem todos os praticantes de Taekwondo querem ser competidores, eles só querem praticar, seja buscando uma melhora na aptidão física, na qualidade de vida, seja buscando uma cultura, vivenciar uma cultura diferente, não só lutar para ganhar competição. Então, eu incluo aqui nos benefícios também a busca por isso, por incentivar a prática mais educacional e participativa, cultural, de valores, envolvendo aí a nomenclatura e tudo mais que se pode ter na prática do Taekwondo. Mas é claro que fisicamente os benefícios físicos são inúmeros e a flexibilidade talvez seja um dos principais, a flexibilidade principalmente de membros inferiores, porque usa-se muito o chute, mas a gente vai falar isso um pouquinho lá pra frente, tá certo? Ok, desenvolve a concentração, aumento do aproveitamento escolar e rendimento no trabalho. Como eu já disse para vocês, até mesmo no judô, as lutas hoje, sejam elas quais forem, são muito recomendadas por psicólogos, posto que a concentração que alguém deve ter para praticar uma luta é realmente muito grande, porque se ele não estiver concentrado, ele vai acabar recebendo o golpe.
ok? Desenvolve a personalidade do praticante, a humildade, a sinceridade, a responsabilidade, ou seja, por mais que seja uma luta, você tem que cuidar do seu companheiro, não é? Você tem que ser humilde para aceitar, para entender a tua vitória sobre o outro e para aceitar a tua derrota sobre o outro. Você ser sincero nas tuas atitudes, nas tuas ações, nas tuas ser verdadeiro, como segue aquele código que nós vimos lá dos Hwarang, né? Ser fiel ao amigo, ser leal ao amigo, como dizia o código. Fazer com que o aluno aprenda a respeitar e trabalhar em grupo. Apesar de ser um esporte individual, a gente sempre se ajuda, incentivando, tentando indicar para o companheiro o melhor caminho a se seguir durante a luta. Melhora a saúde através dos exercícios progressivos. Isso é extremamente importante, é aquela ideia do fator pedagógico, do mais simples para o mais complexo. Então, você não pode ensinar um iniciante, por isso tem as graduações de faixa, cada graduação tem seu conteúdo. Você não pode simplesmente ensinar um aluno no primeiro dia de aula a dar um chute, vamos usar o termo lá, um giro passando, um chute giratório. Não, você vai ter que, o aluno vai ter que aprender a posicionar o pé de base, a direcionar o joelho, isso pensando na biomecânica dos chutes, tá certo? A direcionar o joelho, a posicionar o pé de base, a virar ou não o pé de base, posicionar, girar ou não o quadril, posição das mãos e assim por diante, não é? Corrigir as posturas incorretas, né? Porque a postura não só enquanto a postura do gesto técnico, mas a postura propriamente da coluna da pessoa, evitando, enfim, problemas advindo disso, das más posturas. E claro, aprender as técnicas de defesa pessoal desenvolvendo o autocontrole. A defesa pessoal já vimos isso, é o cerne, voltando a falar, é a coluna vertebral de toda a arte marcial. Toda a arte marcial, por mais esportiva que seja, ela nasce da defesa pessoal, da necessidade de se defender. Então, não praticar o Hoshin-sur, né, o Hoshin-sur, como alguns chamam, do Taekwondo, não praticar a defesa pessoal do Taekwondo é negligenciar uma parte importante da prática dessa arte marcial, não é? E, claro, despertar, proporcionar o gosto pela prática, enfim, tá certo? Com tudo aquilo que nós vimos dos benefícios, a gente pode até mesmo resumir aqui, ó, nisso que todo taekwondista, quem pratica taekwondo, todo taekwondista tem que saber, que são os princípios do taekwondo, que é a cortesia, você sempre ser educado com as pessoas, e a educação não está só nas palavras, mas está principalmente nos gestos, como eu disse lá, na humildade em entender tua vitória sobre o outro, não se enaltecer e entender tua derrota, mas se traduz principalmente aqui no gesto de saudação, que é um dos fundamentos, é o primeiro fundamento também da saudação, em que esse gesto, como vocês já sabem, representa o respeito para com o meu adversário, esteja ganhando ou perdendo a luta. A integridade é você se mostrar sempre leal e fiel aos princípios do Taekwondo, às tradições do Taekwondo, buscando usá-los sempre para o bem. Inclusive existe o juramento, que acho que a gente vai ver na sequência. Perseverança, você sempre se manter fiel aos teus objetivos, manter-se fiel aos teus objetivos, seja dentro do Taekwondo, ou como disse o próprio texto, a gente procura levar o aprendizado do Taekwondo para a vida, para fora, nos estudos, no trabalho, na vida com a família. Então você sempre manter perseverante, fiel aos teus objetivos, acreditar nos teus objetivos, e que os obstáculos da vida serão como cada adversário que você tem que superar, ou cada técnica que você tem que aprender e aperfeiçoar. O autocontrole, não é porque você sabe uma luta, você entende que você pode de repente até mesmo machucar alguém utilizando as técnicas, mas você não precisa fazê-lo. Você se autocontrola, na verdade você se preserva, há uma autopreservação em que você não precisa se expor e nem mostrar nada a ninguém. Você se controla principalmente diante das dificuldades e até mesmo do cenário que se apresenta ao nosso redor. Então, manter o controle, buscar fazer com que o teu corpo não reaja sem a mente
permitir sem você pensar, que eles ajam de forma íntegra, mente e corpo. E espírito indomável, como diz lá no Código dos Hwarang, nunca recuar ante o inimigo, nunca recuar ante a dificuldade, nunca recuar ante o problema, é enfrentar. Temos modos de enfrentar, você não precisa enfrentar algo simplesmente direto, você tem estratégias para isso, mas a ideia do espírito indomável é nunca recuar diante do inimigo ou de um problema ou de uma dificuldade ou fugir dela. É enfrentar, cada um vai enfrentar a sua maneira, com as suas possibilidades, com as suas condições, mas haverá o enfrentamento. Tá certo? Então esses 5 aqui são os princípios do Taekwondo, que, assim como nós tínhamos no Judô, os princípios também, os princípios do Taekwondo, que todo taekwondista precisa saber isso aqui, e principalmente levar isso aqui para a vida fora do Dojan, buscando usar isso como filosofia de vida. Aqui estão os princípios, então, em Hongul, né, na língua coreana, né, já explicado anteriormente. Ok? Aqui tem o juramento, como eu falei para vocês, todo taekwondista precisa saber esse juramento também, que eu vou dizer para vocês aqui rapidamente. Observar esse aqui é sempre falado no final de todo treino de taekwondo, no finalzinho, todo o taekwondista ou o kyosanin vai puxar, ou um aluno mais graduado vai puxar o juramento. Em competições é usado também, em que se começa assim: eu prometo observar as regras do taekwondo, respeitar o instrutor e os meus superiores, nunca fazer mau uso do taekwondo, construir um mundo mais pacífico e ser campeão da liberdade e da justiça. Ou seja, é usar tudo que se aprende no taekwondo. Por isso que eu digo a importância do taekwondo, porque quando um professor de taekwondo só ensina o taekwondo esportivo, essas palavras aqui ficam ao vento, porque não se segue necessariamente o que está aqui. Agora, quando se usa, quando se ensina um taekwondo que também passa pelo setor esportivo, pela dimensão rendimento, mas principalmente é focado no educacional e no participativo, ou seja, transforma o taekwondo numa filosofia de vida em movimento, né, através dos elementos, dos gestos técnicos, aí faz sentido recitar isso aqui toda a aula, porque a ideia da filosofia do taekwondo está aqui, gente. Olha só, nunca fazer mau uso. Não é porque eu posso fazer que eu vou fazer. Procurar construir um mundo mais pacífico, ou seja, buscar sempre o entendimento através das palavras, não dos golpes, das ações mais contundentes. E procurar sempre a justiça, procurar fazer sempre o que é certo, procurar fugir das ações e atos de corrupção. A ideia, então, o taekwondo procura respeitar as hierarquias, respeitar os instrutores superiores, respeitar quem um dia já chegou, quem um dia já estudou mais que a pessoa, quem um dia já treinou mais, e claro, respeitar aquilo que segue, a seguir as normas, ter disciplina. Então é isso que o juramento vem nos contar, vem nos propor, tá certo? Então o taekwondo se divide basicamente em 3 partes. Tá? Você tem o Pumse, que são aquele ataque contra adversários imaginários, com técnicas pré-estabelecidas e para direções pré-estabelecidas, tá certo? Mais uma vez digo a vocês, por questões de direitos autorais, então fica complicado colocar vídeo aqui. Peço a vocês que procurem Pumse, Taekwondo Pumse, então vocês vão ver vários lá, e a cada faixa existe um Pumse. Então, uma pessoa graduar no taekwondo, ela precisa saber o nome de bases, nome de técnicas de mão, nomes de técnicas de pernas, e saber Pumse. E algumas técnicas têm o quebramento também. E saber Pumse. Precisa saber, e para cada faixa tem um Pumse pré-estabelecido, que ele acaba sendo acumulativo. Ou seja, uma pessoa que vai prestar o exame de faixa preta, ela precisa saber todos os Pumses anteriores até chegar no Pumse dela, até chegar nesse movimento. Então o Pumse é equivalente ao kata no karatê, tá certo? Então ele desenvolve a concentração, o aumento da força, a resistência muscular, controle, respiração, possibilidade de treinar sozinho, ainda mais nos dias de hoje, não é, gente? Fazer Pumse é muito bacana, porque quando a gente faz, e faz com a energia que tem que ser feito,
é impressionante, você tem um desgaste muito alto, principalmente quem já é graduado. Se você seguir a sequência de todos os Poncês, lá da faixinha branca até a faixa preta, até a tua graduação, ou até um pouco mais se souber, você sai exausto. Porque se você aplicar com a energia que precisa ser aplicada, vai realmente ter um desgaste muito bacana. E em tempos como os atuais, treinar sozinho acaba sendo algo bem importante. Detalhe, mais importante ainda, que eu havia esquecido, o Poncê hoje tornou-se categoria competitiva também. Não é? Então a demonstração de Poncê, buscando a execução perfeita ou quase perfeita do movimento, hoje já existe em forma de competição, tá certo? Então, como eu disse para vocês, ó, a faixa branca a gente chama de 10º grupo, né? No judô era 10º kyu, 11º no caso a faixa branca, no taekwondo 10º gubi. São aqui, ó, para a faixa branca tem 19, ó, o aluno aprende até 19 Poncês diferentes, dividido em 4 grupos, sendo que cada grupo tem uma característica filosófica diferente. Tá, ok? Então aqui tem o Saju Jirugi. Saju Jirugi. Saju quer dizer para os 4 lados. Jirugi quer dizer socar, dar soco. Então dar soco para os 4 lados. Então aqui você segue Chumbi, quer dizer preparar, é uma base de preparação, não é? E aqui você começa a executar o movimento na base Apkubi. Apkubi Monton, quer dizer no tronco. Apkubi Monton Bande Jirigi, né? É esse soco. Aqui você tem uma defesa, que é Apkubi Are Maki. Are quer dizer embaixo, Maki quer dizer defesa. É uma defesa que você vai fazer com a parte externa do braço, basicamente com o osso da una, né, do antebraço, em verdade. E aí você vai seguir fazendo somente esses 2 movimentos. Para um lado você defende e ataca, para o outro lado você defende e ataca, avançando à medida que você busca os 4 lados de execução, até chegar no movimento número 18 e terminar em Command, que se volta à posição de Jumbi. Tá certo? Mais uma vez, procurem esse Poncê na internet ou qualquer outro, vocês vão ver o quanto é bacana fazer isso aí. E, claro, hoje em dia temos as competições, mais interessante ainda, que pode ou não entrar como modalidade olímpica também dentro do taekwondo, mas isso ainda é para frente. Tá? Temos o Kirugi. Kirugi é a luta propriamente, tá certo? Onde pode ou não exigir os protetores. Então o taekwondo é conhecido por ter protetores para as lutas. Por que pode ou não? Porque tem a luta combinada, onde tem movimentos pré-determinados, mas agora contra um adversário. Então enquanto no Poncê adversários imaginários, é possível ter aqui no Kirugi, que seria Yasokirugi, Machokirugi, enfim, você pode ter a luta contra adversários reais, tá certo? Com qual a ideia do Kirugi da luta? Desenvolve a concentração, o reflexo, que seria a velocidade de reação, o autocontrole, a coragem, a paciência, para saber o momento certo de entrar o golpe, a antecipação dos movimentos, ou seja, a leitura corporal do adversário, então, que tem a ver isso com concentração. Então, tudo isso a luta desenvolve. E, claro, a habilidade de você aprender a se defender e contra-atacar, enfim. Tá certo? Acho que esse videozinho aqui eu consegui fazer com que ele não tivesse aquela situação. Então, Yasokirugi, Yasokirugi, temos o Sambo Kirugi, que é 3 passos, o Dubon Kirugi 2 passos, o Hanbon Kirugi, Anja Kirugi, que é a luta sentada, enfim, aqui temos um trechinho dessa luta combinada que eu falei para vocês. Sambo Kirugi, que antigamente a gente chamava de Sambo Derion, não é? Então ele vai fazer a demonstração do primeiro movimento. Então é dado 3 passos. No terceiro passo você já tem a ação de defesa. Então você faz uma defesa e um ataque simultâneos. Então olha, vai defender Sonaldo aqui a defesa que ele faz, vai um ataque simultâneo, um ataque de jogo, e faz uma queda, eu falei para vocês, que existe
cada movimento tem seu devido nome, tá certo? Aqui no Kiro-gi, eu vou só repetir um pouquinho aqui. Então o Kiro-gi é a luta propriamente. Então aqui os atletas já com os devidos equipamentos, vamos falar sobre os equipamentos mais pra frente, tá ok? Eles com os devidos equipamentos, buscando, enfim, atingir as partes do corpo acima da linha da cintura, né, tronco e cabeça, buscando pontuar em competições. Aqui, né, um videozinho que demonstra, vocês já viram um pouquinho nos slides anteriores, mas eu tive que repetir. Mais uma vez, o chão dela mais flexada sempre. Okay? E a terceira, né, nós vimos lá então que a prática do Taekwondo se divide no Punse, ou seja, a luta contra adversários imaginários, aqueles movimentos pré-determinados. Temos o Kiro-gi, que são as formas de fazer a luta, seja a luta propriamente luta mesmo, ou cada adversário com a sua estratégia, ou a luta combinada, como nós vimos naquele videozinho do rapaz fazendo. E temos o Kyokpa, que é a terceira forma de se praticar Taekwondo, que são os quebramentos, não é? Que é o quebramento, ó, exige concentração, autoconfiança, posição correta, coragem, porque a gente faz quebramento com os mais diversos tipos de materiais, que vão desde tábuas, telhas, tijolos, barras de gelo, enfim, os mais diferentes materiais, que vai demonstrar justamente isso, o poder do golpe do Taekwondo. Porque o golpe não é só um soco e um chute, não é só a mão ou o pé envolvido, é o corpo e mente envolvidos naquele momento. Então lá, num dos videozinhos que eu mostrei para vocês na abertura do Taekwondo, tinha um professor lá, em que eu saí treinando num aparelho que era uma madeira envolto com uma corda de sisal, que a gente chama de Daryonde. Ou seja, ele vai batendo naquilo para sensibilizar a mão, ou podia ser o pé também, de sensibilizar e calejar a mão para que na hora seja na luta, ou seja no Kiro-gi, seja no Kyokpa, ele possa sentir menos o impacto daquilo, lembrando lá das leis de Newton, ação e reação e tudo mais. Ao quebrar uma telha, uma tábua, um tijolo, ele possa fazer com que a mão ou o pé não seja tão sensibilizado. Então, na vida de um taekwondista, a gente faz muitas demonstrações, quebrando telhas, tijolos, madeira, com os mais diferentes tipos de chute. Tá ok? Então, é uma prática muito bacana, muito legal mesmo. Tá? Aqui tem tem até competições não oficiais de quebramento. Aqui ele está quebrando bem com um chute saltando, então é bem legal, bem interessante de fazer, mas temos diversos tipos de quebramento. Aconselho vocês também, coloca no YouTube, vejam lá quebramentos, que vai ser bem interessante para vocês.